Se prepare para ouvir uma palavra que irá abençoar a sua vida, trazendo direcionamento e aprendizado para você. Fique até o fim e não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever para que possamos saber que está gostando. Boa noite, Curitiba. Vocês estão bem? Sabia que vocês estão famosas? Eu mandei 2 casais lá de Goiânia para cá só para conhecer a CCC. Não foi, pastor Luiz? Vieram só para conhecer vocês, porque vocês são inspiração para a nossa igreja lá em Goiânia. E aí eu fiquei muito feliz. Eles vieram, ficaram encantados com a receptividade, com a estrutura e principalmente com a graça de Deus que está derramada sobre vocês. Foi maravilhoso. Muito feliz de estar aqui com o pastor Luiz, a pastora Liliane. Que honra poder hoje compartilhar a palavra nesse altar. Eu sei que Deus marcou na agenda dele esse dia e vai ser muito especial. Eu queria que você tivesse paciência comigo. Eu não vou passar de 30 minutos. Tem uma palavra rápida que Deus tem colocado no meu coração e eu vou compartilhar ela com você. Antes de falar, tem a foto da minha família. Se tiver dado certo, eu queria colocar aqui a foto da minha família. Se tiver aí no telão, eu agradeço. Está aí. Essa é minha família. Eu sou casado com Susan Carla há 25 anos. Aliás, janeiro 26 anos nós completamos de casados. Susan, ela é a melhor decisão da minha vida. Não foi, tá? Ela é. Eu decido por ela todos os dias. Amor não é um presente que te entregam. O amor é uma obra de arte esculpida com suas decisões diárias. Eu decido por ela todos os dias. Esta é a minha melhor decisão. Ela me deu 3 presentes. O Christopher tem 21, o Frederico tem 17, o Nicolas tem 15. O Christopher já é casado, me ajuda lá na igreja. Os outros 2, os 3 servem na igreja, são maravilhosos. Viu que eu não tenho meninas? Só tenho rapazes. Então eu costumo dizer que eu tenho 2 mulheres na minha vida. Quais são as 2? Minha mãe, lógico, e minha esposa. Aí eu pus na rede social assim: tenho 2 mulheres, uma me deu a vida e a outra a razão para eu viver. Eu senti um clima tenso. Lá em Goiânia a gente chama de inveja. Respira fundo. Respira aí que vai passar. Antes de eu trazer aqui uma palavra, eu vou ministrar no livro de Josué capítulo 4, já. Eu trouxe alguns materiais. Eu vou te abençoar com o meu material. Como? Você vai comprar, pagar e ficar abençoado, tá? Deus abençoe você que está em casa, você que está no trabalho nos assistindo. Obrigado pela sua companhia. Esse é meu livro para casais imperfeitos e felizes. Ele já é curso em várias igrejas, já é curso. E esse aqui é uma edição bilíngue, português e espanhol. Já vou dar de presente para os meus amigos mexicanos, os pastores que estão aqui, já vão ganhar porque esse é bilíngue, tá bom? Português e espanhol. Tem 10 capítulos, sexualidade, finanças, comunicação, vai te abençoar muito. Esse aqui é para a família, lute pela sua família. 3 famílias da Bíblia, 2 que deram certo e uma que fracassou. Então são exemplos sobre família que vai te abençoar muitíssimo. Esse é meu último lançamento sobre Jonas. Olha o título: Desperte-se para o chamado. Na verdade, não é você que tem um chamado, é o chamado que tem você. O nome Jonas significa pomba. Quando ele, que foi colocado o nome para ser mensageiro, para voar, entra dentro de um barco e vai para o calabouço, e vai lá para o porão, é uma pomba numa gaiola, ok? E é interessante que ele ora por 3 dias, e a Bíblia diz: e Deus falou com o peixe. Por que Deus não fala com Jonas? Porque Deus não fala com desobediente. E de repente ele não quer falar com quem está fugindo. O primeiro sinal do chamado de Deus é a fuga. Esse livro aqui, você que tem chamada, liderança, ministério, vai te abençoar. Esse aqui é sobre Ruth. Recomece. A jornada de Ruth nos ensina que também nós podemos recomeçar, tá bom? Sobre recomeço, é esse livro aqui.
você vai aprender a não se perder com as perdas, trocar o luto pela luta. Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. Ok? Esse livro vai te ajudar muito. Esse aqui, olha, Deus está na sua casa, é uma pergunta, é um livrinho bem pequenininho, bem gostoso de ler. É sobre Marcos capítulo 2, as características de uma casa que Deus está nela, que Jesus está nela. Se você comprar todos os livros, você vai ganhar esse aqui de presente. Agora presta atenção. Olha o nome desse livro. Não perca a maior oportunidade da sua vida. É sobre oportunidades. Pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. Pessoas extraordinárias criam oportunidades. Esse livro é sobre Judas, o homem que perdeu a maior oportunidade da vida, da história. Ele andou 3 anos com Jesus, 3 anos e meio. Ele andou com a porta e não entrou nela. Ele andou com o caminho, mas viveu num atalho. Ele andou com a verdade, mas viveu uma mentira. Ele andou com o pastor e não quis ser ovelha. Ele andou com o dono do céu e foi para o inferno. Ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Pior que o ateu é aquele que diz acreditar em Deus e vive como se ele não existisse. Então esse livro aqui é um livro de confronto, vai te abençoar muito, tá bom? Passa ali, me abençoe, tem boleto para pagar segunda-feira. Pronto. Gente, mas vocês são pidão, hein? Calma. Meu Deus do céu. Não, esse aqui é espanhol. Esse aqui é pro meu amigo pastor. Aí. Deus lhe bendiga. Pronto, vamos lá. Josué capítulo de número 4. Josué capítulo 4, a partir do verso de número 4. É possível colocar no telão? De 4 a 9? Tem jeito? Aí, valeu, gente, vocês são demais. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Eles servirão de sinal, elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: o que significa essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado. Apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. Josué ergueu também, quer dizer, agora é um outro altar, também quer dizer, mais um. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado. E elas estão lá até o dia de hoje. Só lembrando que o dia de hoje é no dia que o cara escreveu, né, querido? Não é hoje, é no dia, é quase 3 mil anos atrás, tá bom? Beleza? Pode retirar. Muito obrigado. Final de 2018, eu caí de cama com depressão. Eu cheguei a ficar 40 dias deitado, sem conseguir me levantar, sequer para comer. A maior dificuldade que eu tive no meu processo depressivo foi reconhecer que estava com depressão. Porque até 2017, eu ministrava em vários lugares, em conferências, junto com o pastor Hernani Santos, junto com o pastor Luciano Subirá, conferências de casais junto com o pastor Josué Gonçalves, com o pastor Cláudio Duarte. Eu vivi a melhor fase do meu ministério até o final de 2017, quando Deus nos deu uma ordem, e essa ordem era para que nós mudássemos do país e fôssemos ajudar uma pequena igreja missionária na Europa. E lá nós ficamos 3 anos. Agora imagina que na minha igreja, onde nós éramos de uma outra denominação na época, eu tinha um culto na quarta-feira com mais de 2.000 pessoas. E aí quando eu chego agora naquela igreja onde nós fomos ajudar, o culto tinha 12.
Eu que estava acostumado a ministrar encontros de casais com 400 casais, 500 casais, até 1000 casais chegamos a ministrar. Quando cheguei lá, eu fui ministrar curso para 4 casais dentro de uma casa por 6 meses. Não é desprezando a questão da quantidade, não tem nada a ver. Mas é que eu vinha num ritmo tão frenético, e Deus colocou as mãos no meu peito e disse: para, eu vou te ensinar a viver de uma outra forma. Mas eu tive perdas financeiras, eu perdi amigos, eu perdi bons relacionamentos. O fato de eu estar morando fora do Brasil, numa igreja pequena, que até então era irrelevante na época, algumas pessoas deixaram até de me responder no WhatsApp. Você perde alguns relacionamentos. Na verdade, alguns amigos são como sombra, eles só estão ao seu lado enquanto brilha o sol. Eu sei que eu passei algumas dificuldades. Caí de cama, eu não conseguia me levantar, eu pensava comigo mesmo que a minha família ficaria muito melhor se eu não estivesse ali. Mas aí eu vivi uma experiência nesse período, que talvez alguns de vocês viveram, que é a solidão. E a pior parte da solidão é você estar no meio de centenas de pessoas e não se conecta com nenhuma delas. É você estar no meio de pessoas que talvez você vê todos os dias, como hoje aqui uma multidão, e se sentir completamente isolado e sozinho. Com quem eu ia compartilhar uma história como essa? Se eu estava lá para cuidar de pessoas, como eu diria para elas que eu estava doente? E na minha mente não processava o fato de que um pastor, um pregador do evangelho, um homem de oração, de uma família saudável, estivesse vivendo um processo tão doloroso. Foi aí que eu entendi que Deus nos fere na área que Ele vai nos usar. Uma ferida fechada é um ministério aberto. Quando Deus fecha uma ferida, ela forma uma cicatriz. E essa cicatriz, ela é sua credencial, ela é sua autoridade para aquilo que Deus tem como propósito para a sua existência. Algumas pessoas que estão aqui, eu sei que em algum momento você também se sentiu assim, sem forças, fraco, sozinho. Está aí uma das razões de Jesus quando nos orientar a oração. Ele diz: entra no seu quarto e feche a porta, porque os melhores encontros com a presença são apenas você e Ele. E Jesus disse: quando você entrar no seu quarto e fechar a porta, o seu Pai que está em secreto, em nenhum momento a Bíblia diz, Ele te ouvirá. O texto diz, você vai entrar no secreto, e o seu Pai que está em secreto, Ele vai te ver. Por que não é ouvir? Porque antes que saia qualquer palavra da sua boca, Deus já sabe. Ele conhece tudo. Então quando você vai orar, Ele já tem a resposta. Deus começa do fim para o começo. Ele já sabe de todas as coisas. Quando não tiver palavras para orar, ajoelhe-se em silêncio e Deus ouvirá o seu coração. A única maneira de você não se preocupar com nada é orar sobre tudo, até porque nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Talvez os encontros que eu tive com Deus mais marcantes foram nessa época. Imagine como é que estava o coração da minha esposa, ferida, sangrando, preocupada, ansiosa. Morávamos fora. Nós morávamos na Inglaterra, na cidade de Londres. Nós estávamos num lugar extraordinário por fora e eu estava destruído por dentro. No final desta palavra eu te conto o que aconteceu. Mas onde é que eu quero chegar? É que todos nós, em momentos de solidão, de crise, de tempestade, nós também temos o nosso secreto. Tem gente aqui que você espera todos da sua casa dormirem para você derramar a sua alma. Quantas vezes você chorou no seu secreto? Quantas vezes você se angustiou, não tinha com quem compartilhar? Sabe quando você pensa em ligar para alguém, ninguém atende, ninguém responde, você não consegue falar com ninguém, parece que intencionalmente Deus esconde você das pessoas. É como o Elias no Querite, é como Davi atrás das malhadas, é o lugar onde só fica você e ele. E é muito difícil, porque eu sei que pessoas ferem, mas também pessoas curam. Todo mundo precisa de um abraço. A maior carência dessa geração é de ouvidos.
Às vezes a gente precisa falar e não tem o que falar, não tem com quem conversar, não tem com quem abrir a sua alma. E uma das coisas que mais mexia comigo é que eu tinha o sentimento de que Deus não estava vendo, de que Deus não estava me ouvindo, porque a minha vida não mudava, não transformava, o meu sentimento não diminuía. Quantas vezes eu acordava de madrugada, uma angústia infinita na minha alma, eu batia no meu peito, com raiva de mim mesmo, não conseguia sentir a presença. Entrava no quarto, trancava a porta, só sentia amargura, dor, rancor, aquele sentimento de perda. Porque eu não preciso sentir para que Ele esteja lá, Ele está lá. E foram nesses encontros que eu recebi maturidade, fui forjado no meu caráter, nas minhas emoções. Esses encontros que aparentemente eram solitários e que eu jamais imaginei, na verdade eu estava construindo um altar particular no privado entre eu e Deus. E isso mudou a história da minha vida para sempre, quando eu descobri que eu não preciso sentir para que Ele esteja lá. Tudo que você viveu até hoje faz parte da construção do processo de Deus na sua história. Tudo que você está vivendo hoje não tem a ver com o que está acontecendo, mas com quem você está se tornando. Você está crescendo, você está amadurecendo, e ninguém amadurece sorrindo. Deus prefere te ferir do que te perder. Jó diz que quem faz a ferida é Deus e quem cura é Ele. E se Ele tem uma intenção de um propósito grande na sua vida, provavelmente você já se sentiu só. Porque quando Deus retira tudo, sobra Ele. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Eu fiz a questão de ler hoje sobre 2 altares na Bíblia Sagrada. Um altar que foi colocado com 12 pedras em Gilgal, e um altar que foi colocado com 12 pedras dentro do Rio Jordão. A Bíblia, sempre que fala de altares, fala de pedras. Todos os altares na Bíblia foram construídos com pedras. Desde Gênesis até os últimos altares construídos, todos foram para sacrifícios de animais oferecidos ao Senhor Deus. Existiam também na Bíblia altares que eram altares a deuses estranhos, a Baal, a Astarote, a Baalins ou poste-ídolos. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, o primeiro altar construído foi por Abel. E Abel construiu um altar de pedras, sacrificou um cordeiro nesse altar, e foi aceito por Deus Abel e o seu sacrifício. Noé, depois do dilúvio, quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz é sacrificar um cordeiro no altar. Se você olhar para a história de Abraão, você vai perceber que Abraão, o pai da fé, Abraão, o homem dos altares, construiu vários deles. Mas o principal para Abraão foi feito um dia no Moriá, em Gênesis 22, onde ele quase sacrifica seu filho Isaque num altar de pedras. Elias construiu o altar. A Bíblia diz que os profetas de Baal, eles destruíram o altar. Elias teve que reconstruir o altar, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. E depois de reconstruir o altar, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o cordeiro, consumiu tudo que estava ali e também consumiu as pedras. Mas o altar que eu li foi construído por Josué e os líderes das tribos. Deixe-me voltar na história só para você entender onde é que nós estamos. A Bíblia diz que Deus levantou Moisés para tirar o povo como um forte do Egito. E aí Moisés sai com o povo do Egito, depois de 10 pragas horríveis que Deus derrama sobre Faraó e aquela nação. O mais difícil não foi Moisés tirar o povo do Egito, foi tirar o Egito do povo. Ele percebe que depois de caminhar com aquele povo pelo deserto por longo tempo, Deus começa a dispensar sobre eles milagres, muitos milagres. Imagina comigo que tinha uma coluna de nuvem, e esta nuvem cobria 3 milhões de pessoas todos os dias. Por 40 anos, durante o dia ela estava lá, guiando, dando sombra, direcionando aquele povo. À noite, uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo ardeu todas as noites por 40 anos.
A Bíblia diz que também eles tinham maná que caía do céu. Todos os dias caía o maná. Apenas um dia da semana não caía, era o único dia que poderia guardar. Nos outros dias não poderiam guardar, porque quem guardou o maná, ele apodreceu. Deus estava ensinando o povo a tirar os olhos da provisão e olhar para o provedor. Era um milagre atrás do outro. Imagine comigo que a Bíblia diz que durante aquela longa jornada, a água amarga virou doce, a água saiu da rocha. Um dia eles enjoaram do maná e Deus mandou cordonizes. Imagina a quantidade de cordonizes para alimentar 3 milhões de pessoas. A Bíblia diz que a roupa e a sandália não envelheciam. 40 anos, isso é milagre. Tudo bem que as irmãs ficaram tudo chateadas. Imagina, 40 anos, toda festa a mesma sandália, toda festa a mesma sandália, toda festa a mesma sandália. E Moisés, agora imagina comigo, Moisés está caminhando com esse povo no deserto. E aí ele tem uma missão de 40 anos, não é fácil, ele já é idoso. Ele já é velho. E uma das reclamações de Moisés é essa: Senhor, eu sou improvável. Primeiro, porque eu sou gago. Eu sou pesado de língua. Segundo, eu sou velho. Deus disse: vou resolver seu problema. Aí Deus chamou Arão para ajudar Moisés. Outro velho. Deus é maravilhoso. Outro velho. Caminhando pelo deserto, milagre, 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 milagre. Um dia tinha um burburinho no meio do povo. Moisés disse: ei, manda perguntar aí, o que foi que o pessoal está reclamando? O que a galera quer? O que é que está pegando aí? E aí começaram a falar com os líderes e foram nas tribos. Olha, o pessoal quer voltar para o Egito. Eu falei: não é possível? Depois de tudo que nós vivemos, o mar vermelho se abre, tem cordonizes, tem maná do céu, as roupas não envelhecem. Gente, olha, durante o dia tem uma nuvem, à noite uma coluna de fogo, não faz sentido. Por que eles querem voltar ao Egito? Está escrito na Bíblia, está escrito. Nós queremos voltar para comer pepino e cebola. Gente, é só Deus que gosta de crente, só. Por isso que Moisés ficava chateado. Pepino e cebola. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Isso é Bíblia. Todas as vezes que a Bíblia cita os frutos do Egito, são frutos que nascem no chão. Já prestou atenção? Pepino, alho, cebola, melão. Todas as vezes que a Bíblia cita os frutos de Israel, são frutos que nascem no alto. Uva, tâmara, figo, maçã. Sabe o que Deus está dizendo? Para de pensar pequeno, para de pensar rasteiro, para de pensar em voltar, para de pensar em desistir. Nós temos que ir para frente. É para Jerusalém, é para a terra que mana leite e mel. Pensar grande, sonhar grande, pensar alto, imaginar alto, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para cada um de nós. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Quando Moisés chega às margens da terra prometida, a Bíblia vai me dizer que Deus leva Moisés até o cume de um monte e recolhe Moisés. Moisés olha a terra e diz: vou entrar. Deus disse: vai não. Por quê? Porque eu sou Deus. Eu quero. Não vai. Me explica por quê. Cala a boca. Chupa essa manga. Você não vai. Mas eu sou Moisés. Não vai. Mas eu quero. Não vai. Andei 40 anos. Não estou nem aí. Porque essa é uma geração, eu fico preocupado com essa geração que quer dar ordem em Deus, dar ordem no céu. Já viu? Eu vi um cara orando, falou: eu decreto, eu determino. Eu fiquei pensando: Deus, onde é que eu assino esse negócio? Onde é que é? Um dia eu fui na igreja, o cara falou: vou contar até 3, o milagre vai chegar. Falei: até 3? Eu estou orando tem 10 anos. E era pregador de verdade, não era igual eu não, que fica nhen, não, pregador mesmo, entendeu? Ele pôs a mão aqui e falou: meu Deus, eu vou contar. 1, 2, eu fiquei imaginando os anjos do céu. Gente do céu, que hora que desce? É no 1, é no 2, é no 3. Não é a terra que manda no céu,
É o céu que manda na terra. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, fica quietinho, porque Ele é Deus. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ó. Moisés não entrou, não. Agora, quem é que vai substituir Moisés? Josué. Por quê? Porque tem 40 anos que Josué está servindo Moisés. Porque no reino de Deus, quem não serve, não serve. Está cheio de gente na minha geração que nunca foi Josué e quer substituir Moisés. Aí Deus diz, chama Josué e diz: ei, agora é você. Josué tremeu. Oi, eu? É você. Substituir Moisés, aquele que vai no monte e desce com as tábuas da lei, ele. Substituir um homem que é líder há 40 anos, nunca perdeu uma batalha, aquele que brilha o rosto quando encontra com a presença, é. Substituir aquele que abriu o mar vermelho, é. Substituir o maior líder da história, é. Ele temeu. Tem uma música que Josué cantou, está aqui em Acrescentares, perto de Heresiastes. Ele ficou com tanto medo, ele se sentiu tão incompetente. Mas a verdade eu não sou tão forte como eu pensava. Que? Tem na Bíblia não. Josué. Deus teve que olhar para ele e diz: fica forte, se encoraje, não desanime, ser forte, corajoso, tem bom ânimo, levante-se e vai. A especialidade de Deus é usar improváveis. Pegar pessoas comuns para realizar o extraordinário. Aí Deus olha para Josué e diz: amanhã eu vou fazer um negócio forte, mas você pega o povo e manda eles se santificarem. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas diante de vós. Eles tinham que tomar um banho, fazer uma purificação, se santificar. A Bíblia vai me dizer que Josué aceita o desafio, assume a liderança do povo. E aí o maior desafio dele agora é que eles estão diante do Rio Jordão, antes de vencer Jericó, e Deus diz: vá para o Rio Jordão, para o lado que está mais cheio, transbordando. Vai ficar mais difícil. A Bíblia diz que quando Josué, agora tem quase 1,5 milhão de pessoas, que muitas pessoas morreram no deserto, muitos não conseguiram vencer, não conseguiram abandonar a mentalidade de escravo, foram morrendo no deserto. Aqueles que conseguiram expandir a sua mente para chegar na terra que mana leite e mel já estavam ali. Agora Josué está diante do Rio Jordão, e Deus olha para Josué e diz: vá para o lado mais cheio, aonde está transbordando, até porque parece que é mais difícil, e diga que os sacerdotes pisem nas águas, porque quando eles pisarem na água, o Rio Jordão vai parar. Lê na Bíblia. Quando os sacerdotes tocaram na água, a Bíblia diz, e o Rio Jordão parou quilômetros acima. Não foi lá. Se eu tivesse lá, pelo meu temperamento eu já sei. Eu estava com o pé na água, falei: eu falei, eu avisei que não ia dar certo. Eu fico imaginando o sacerdote com o pé na água, porque o rio parou lá em cima e ainda tem água correndo. Já prestou atenção, tem hora que você ora, você dá um passo de fé e nada acontece? Na verdade já aconteceu, você só não está vendo. Tem muita coisa que Deus tarda em fazer para fortalecer os músculos da sua fé. O rio já parou lá em cima. A Bíblia diz que quando o rio para,
A água vai abaixando e eles agora vão atravessar a pés enxutos. Josué diz: peguem cada líder uma pedra. Pegue essa pedra, leve até Gilgal, no acampamento, levante um altar. Todo mundo atravessou, todo mundo foi para o outro lado, colocaram o altar em Gilgal. Deus disse para Josué: volta lá. Agora você vai pegar 12 pedras, você vai levantar um altar dentro do Rio Jordão e deixa aí. Josué não está entendendo nada, porque depois que eles atravessaram, a água voltou e o altar sumiu. O altar na Bíblia é lugar de cordeiro, sacrifício, fogo, incenso. Para que um altar escondido? Para que um altar submerso? Qual é o propósito de um altar que ninguém vê, que ninguém sabe? O altar que está do lado de fora, o texto que eu li diz que era para memorial, testemunho. As pessoas e os filhos dirão: para quê? Para lembrar que um dia nós atravessamos o Rio Jordão a pés enxutos. E o altar escondido? Só Josué sabe. Foi embora sem saber para quê. Morreu sem saber até hoje o porquê de um altar escondido no Rio Jordão. Pedras lavradas, um altar escondido que ninguém sabia no momento qual era o propósito de tudo aquilo. Só que o tempo passou. Aí você vai para o segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. A Bíblia diz que Naamã, chefe do exército sírio, ele venceu Israel numa batalha. E aí ele levou uma lembrança, um presentinho para sua esposa, um bibelô, uma lembrancinha. Uma menina escrava dos judeus levou e deu de presente para sua esposa. Ele achou que estava levando um presente, mas estava levando uma profetisa. Ele achou que estava levando uma menina, mas ele estava levando alguém que carregava uma essência de Deus. Ele pega uma menina, coloca dentro de casa, e com o passar do tempo ela descobre que ele tem lepra. O general do exército tem lepra, e ela descobre. Ela chama a dona da casa, a mulher de Naamã, e diz: ah, se o meu senhor soubesse, e se ele fosse lá em Israel ter um profeta, ele seria curado da sua lepra. A Bíblia diz que Naamã procura o rei dele, pega uma carta, leva essa carta até o rei de Israel. Eu gosto dessa menina. Sabe por quê? Porque ela saiu de casa, mas a casa não saiu dela. A lepra de Naamã não pega nela, mas a fé dela pegou em Naamã. Os sírios olharam para ela: está presa, está cativa. Deus disse: não, está cumprindo o propósito. Sabe quem seria essa menina em casa ou na casa dela? Mais uma menina que ia ajudar a mãe a limpar a casa. Ela devia ter um bichinho de estimação e suas amigas. Quando ela foi transportada lá para a Síria, na casa de Naamã, ela se torna uma profetisa, uma missionária. Porque o ambiente revela a sua essência. Tem horas que Deus te coloca em alguns lugares para que aquilo que você carrega venha à tona. O mesmo gigante que revelou a covardia de Saul é o mesmo gigante que revela a coragem de Davi. É a pressão, é o ambiente que vem jogar para fora quem é você. Quem é você? A Bíblia diz que esta menina se torna uma missionária em terra estranha. Ela tem roupa de escrava, trabalha como escrava, é presa como escrava, não tem salário como escrava, é tratada como escrava, mas a mente é de princesa. A lepra de Naamã não pegou nela, mas a fé dela pegou em Naamã. Naamã vai na casa do profeta, o profeta nem o recebe. Quem recebe Naamã é Geazi. Geazi recebe Naamã e diz: tudo bem, não, eu queria falar com o profeta. Ele não vai atender você não, que ele está ocupado. Ele está assistindo o Globo Esporte. Não, fala para ele: eu trouxe presente, eu sou general do exército sírio, qual que é a ordem dele para mim? Aí Geazi sobe, daqui a pouco Geazi desce. Falou: ele mandou você ir tomar banho. Oi? Aí falou: vai tomar banho. Como assim? Não, você vai ter que dar 7 mergulhos no Rio Jordão.
Ah, mas os rios da Síria são melhores, são mais limpos. Farfá, os rios maravilhosos, limpos. Acho que Deus do céu olhou e disse: são maravilhosos, mas só no Jordão tem um altar escondido. Mergulha no Jordão. Quando ele mergulha no Jordão 7 vezes, a Bíblia diz que ele saiu curado. Porque onde tem altar, tem cura. Onde tem altar, tem cura. E não é só cura física, tem cura emocional. No final eu vou te contar o que aconteceu comigo. Não é só cura física, também tem cura emocional. Você está construindo no seu secreto, nas suas lágrimas, no seu dia a dia. Você vem construindo uma história com Deus. Você vem vivendo de fé em fé. Talvez tenha se questionado o fato de que não houve Ele, a cura não chegou, alguma coisa ainda não aconteceu. Mas você tem uma construção de pedra em pedra. Você foi levantando uma história com Deus. E onde tem altar, tem cura. Se você for para o próximo capítulo, no segundo livro dos Reis, do capítulo 6, quando você chega nesse capítulo, do livro dos Reis, aliás, do primeiro livro dos Reis, capítulo 6, você vai ver que os alunos da escola de Eliseu disseram para ele: profeta, nós entendemos que o lugar onde estamos é pequeno, queremos ampliar o lugar, nós queremos melhorar o nosso espaço da escola. Eliseu disse: podem ir e vocês podem ampliar o lugar. Ele disse: não, você tem que ir conosco. Aí eles foram, cortaram madeira, mas um deles, que estava cortando madeira, deixou o machado afundar no Jordão. Ai, meu Senhor, era emprestado, o que eu faço? Eliseu disse: me dá um pedaço de madeira, me dá um cabo. Ele jogou na água e o machado flutuou. Porque o lugar que tem altar tem restituição. Um lugar que tem altar é um lugar onde aquele que está afundado volta à tona. Aquele que estava caído se levanta. Aquele que estava perdido volta. Porque onde você constrói um altar tem restituição. Aonde você constrói com Deus no secreto tem restituição. Tem restituição. Mas a Bíblia diz que pouco tempo depois, o profeta Elias, aliás, antes disso, o profeta Elias vai até o Rio Jordão. E a Bíblia diz que quando ele chega no Rio Jordão, ele pega a sua capa e abre o rio. Imagina a cena, todos olhando, imaginando que milagre poderoso é esse. Sabe, uma grande verdade que eu aprendo é que onde tem o altar, tem porta aberta. Aonde tem altar, as coisas que travam e impedem se abrem. Aonde tem altar, aquilo que trava é destravado, aquilo que amarra é desamarrado. Porque onde você constrói um altar, no secreto com Ele, com a presença, barreiras são quebradas, caminhos são abertos, novas possibilidades, o destino é aplanado, porque é a porta que Deus abre. Onde você constrói um altar, as portas se abrem. Mas a Bíblia diz que no mesmo lugar, quando Elias está para ser arrebatado em frente ao Rio Jordão, a Bíblia diz que Eliseu olha para os céus, olha para Elias, e Elias diz: o que você quer? Olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias joga a capa, Eliseu recebe aquela capa e vai fazer coisas maiores do que Elias. Porque onde tem altar, tem novos começos, tem sucessão, tem legado, tem discipulado.
Quando você constrói um altar, a história não para em você, ela continua em frente. Um dos maiores medos dessa geração talvez seja o que será dos nossos filhos. Com a agenda que nós estamos vendo nessa nação, o que serão dos nossos filhos? O que será da próxima geração? Escute, mais importante do que quem foram seus pais, são os pais dos seus filhos. Mais importante do que eles viveram até aqui, é o legado que você vai deixar. A Bíblia está me dizendo que onde eu construo um altar, Deus se encarrega de deixar um legado, de deixar uma sucessão. Seus filhos não nasceram para o inferno, nasceram para ter o nome escrito no livro da vida. Seus filhos não nasceram para a morte, nasceram para o céu. Seus filhos não nasceram para ser um fracasso e nem estar cativos das drogas. Haverá sucessão. Você e sua casa vão receber de Deus algo extraordinário. Continue pedra por pedra construindo um altar, porque eu profetizo que quem sabe antes do final desse ano você vai dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Onde tem altar, tem continuidade, tem novos começos. Mas aqui eu vou encerrar. Eu preciso encerrar. Pessoal falso, né? Tudo isso que eu estou pregando eu já vivi. Todas as vezes que Deus me permitiu construir altares no secreto, coisas que ninguém viu. Sabe, eu andei nas periferias de Goiânia, em moto, de ônibus, de carona, com a Bíblia embaixo do braço, com o terno nas costas, pregando em todas as periferias. Eu me lembro de voltar a pé para casa, debaixo de chuva, molhado, depois de pregar a mensagem do Evangelho, porque eu não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus. As pessoas querem o seu resultado, mas não conhecem o seu processo. As pessoas querem o que você tem, mas não quer pagar o preço que você pagou. Mas Deus estava olhando. Altares que você constrói na sua vida financeira, na sua vida com Cristo, na presença dEle. Coisas que no secreto você vai construindo. Porque o que eu estou fazendo aqui hoje, nesse altar, o que eu estou pregando aqui hoje, eu já estou recebendo, já estou sendo aplaudido, celebrado, eu já estou em evidência. Mas quantas vezes eu construí no secreto? Só que tem gente aqui que está cansada, porque o tempo vai passando, não vê a cura, não vê a porta aberta, não vê o legado, não vê as coisas acontecendo. Continue construindo. Continue no seu secreto. Ninguém precisa ver. É na presença dEle. É você e Ele. Ninguém precisa te celebrar, ninguém precisa te aplaudir. Continue construindo calmamente, paulatinamente. Continue insistindo e fazendo. Como a minha esposa, que orou por mim por 1 ano inteiro, de lágrimas, eu depressivo numa cama e ela no outro quarto, com as mãos na parede, orava todos os dias, jejuava e orava e orava e orava. Ela não falou com ninguém, não tinha quem pedir socorro. O remédio não resolveu, a terapia não resolveu, nada não resolvia. Mas lá no secreto ela estava construindo o altar dela com o Senhor. E onde tem altar tem cura, você pode ter certeza disso. Onde tem altar, uma hora as coisas acontecem, a porta se abre. Mas o que para mim mais de especial acontece no altar que está escondido é que no Novo Testamento Deus levanta um profeta chamado João Batista. João Batista. João está no Rio Jordão batizando, lugar do altar secreto. Lá João vai exercer o seu ministério. Até então ninguém está entendendo por que tem um altar escondido. Porque altar é lugar de sacrificar cordeiro, altar é lugar de fogo,
Altar é um lugar onde o sacerdote utiliza-se do fogo e do cordeiro para oferecer um sacrifício que suba como incenso suave às narinas de Deus. Agora, como sacrificar um cordeiro num altar que está embaixo d'água? Como colocar fogo num altar que está embaixo d'água? Quem sabe, quem naquela época tinha percebido que o altar ficou lá, clamava dizendo: será que algum dia algum cordeiro será colocado nesse altar? Quem sabe como Isaac perguntou a Abraão: onde está o cordeiro? Porque altar tem que ter cordeiro, tem que ter sacrifício, tem que ter fogo. E um dia João Batista está no Rio Jordão, no lugar onde tem um altar escondido. E de repente João olha do outro lado do rio, e alguém vem entrando na água. João Batista olha, e ele começa a pensar: lá vem ele. Olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Homem de dores, de uma terra seca, sem formosura. Foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo nos traz a paz, estava sobre ele. Olha ele chegando, ele entrando na água. Onde está o altar escondido? Se alguém dizia: onde está o cordeiro? João Batista olha para ele e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque onde tem altar tem cordeiro. Quando Jesus Cristo chega, João mergulha Jesus nas águas e o cordeiro já está entregue ao altar. Tem gente que diz: pastor, está faltando fogo. Não está não. Quando Jesus Cristo sai das águas, quando ele levanta das águas, a Bíblia diz que os céus se abrem e em forma de pomba o Espírito Santo desce. Olha o fogo consumidor aí, ó. Olha o fogo consumidor no altar. O Espírito Santo desceu, porque onde tem altar tem cordeiro, tem fogo. Onde tem altar tem sacrifício e tem salvação. Onde tem altar tem provisão. Onde tem altar tem Jesus Cristo. Quando Jesus sai das águas, a Bíblia diz que Deus fala audivelmente: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque quem tem altar escondido tem identidade. Ele sabe quem ele é em Deus. É filho amado do Pai. Se você olhar no próximo capítulo, Satanás leva Jesus para ser tentado. E quando ele leva Jesus para ser tentado, a primeira tentação ele diz assim: se, colocando dúvida, se você é realmente o Filho de Deus, transforma pedras em pães. Ele está tentando colocar a identidade de Jesus à prova. Quem sabe, será que você é filho mesmo de Deus? Transforma pedras em pães. Só que esta informação do diabo está atrasada, porque foi no capítulo anterior que Deus disse: é meu filho, em quem eu tenho prazer. Para de acreditar na mentira que o diabo está contando a respeito do seu futuro. Para de acreditar naquilo que o diabo está dizendo a respeito de quem é você em Deus. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Ninguém vai tirar isso de você. Pare de acreditar nas mentiras do diabo. Você é filho, tem identidade, você tem paternidade. Você tem um Pai eterno que te ama. Onde tem altar, tem filho sendo gerado. A Bíblia diz que naquele altar escondido, agora tem cordeiro, tem fogo e tem sacrifício. Porque onde tem altar tem salvação. Onde tem altar tem cura. Onde nós construímos no secreto, o extraordinário de Deus acontece. Eu me lembro de estar no quarto e eu não queria sair da cama. As nossas janelas eram de blackout. E é interessante que em uma semana que eu estava afundado na depressão,
que nenhum remédio resolvia, que nada acontecia. Eu saí a pé, eu não tinha carro, nós morávamos num flat de 60 metros quadrados, vivendo uma vida muito difícil financeiramente falando. Meus filhos sofreram bullying na escola, estava tudo muito complicado. Eu me lembro que um dia eu saí andando a pé nas ruas de Londres. Imagina eu, numa cidade incrível, maravilhosa, linda, no frio, de camiseta, perdido, sem destino, andando, desorientado, depressivo, pedindo a Deus: eu quero morrer. Eu quero morrer. Eu orava, chorava e falava com Deus que eu não podia falar para ninguém. Um dia eu voltei para casa depois disso, deitei na minha cama e eu não queria me levantar. Mas a minha esposa estava construindo um altar. Ela estava no secreto. Ela no quarto ao lado colocou as mãos na parede, começou a chorar e disse: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Hoje é o último dia, hoje é o último dia. Eu não suporto mais ver meu marido desse jeito. Eu não tenho com quem falar, só com o Senhor. Pai, em nome de Jesus. E ela orando, orando. E de repente eu lá no quarto, Espírito Santo inquietou minha alma. Eu peguei meu celular, que já estava desligado há tempos. Entrei no YouTube, abaixei o volume que eu não queria ouvir nada e digitei Mark Anderson. Começou a aparecer mensagens e pregações em vários lugares, em grandes conferências. Eu não estava ouvindo, eu só estava vendo. Eu fui passando, o YouTube sugerindo, eu fui tocando e vendo outras e vendo outras. O Espírito Santo começou a dizer: esse da cama é o que vai passar, esse daqui é o que vai ficar. Esse da cama é o do momento, esse daqui é o do propósito. Esse aí é só um tempo, tá? Esse é o que está sendo forjado. Esse é o destino, esse é o propósito. E aí foi mostrando, eu fui inquietando, eu fui desesperando. Eu me levantei, quando eu coloquei a mão na cortina para entrar a luz no quarto, a minha esposa entrou, porque ela não aguentava mais, ela estava chorando, ela ia orar por mim. Quando ela entrou no quarto, eu estava em pé, puxei a cortina, olhei para ela e disse: a partir de hoje, você não vai mais me ver deitado aqui. Eu vou me levantar. Eu sou um profeta de Deus para esta geração, para as famílias. Eu não aceito mais nenhum processo depressivo na minha vida. Onde tem altar tem cura, onde tem altar tem milagre, onde tem altar tem coisas extraordinárias. Voltamos para o Brasil. Começamos uma igreja com 6 casais. A igreja fez 3 anos, segunda-feira agora, somos mais de 8.000 pessoas. Eu vou repetir. Começamos 6 casais, e em fevereiro de 2021, somos mais de 8.000 pessoas. Nossa igreja tem 6 consultórios odontológicos. Tem quase 50 odontólogos atendendo, 20 psicólogos. Temos um projeto social forte, são toneladas de alimento todo mês. Temos a farmácia solidária, o mercado solidário, tudo em 3 anos. Uma casa de recuperação com mais de 100 homens. E pessoas se convertendo, e almas, e a coisa multiplicando. E grupos de conexão, que vocês chamam de célula. E vamos multiplicando. E fomos vivendo isso. Quando foi em novembro, agora do ano passado, com quase 3 anos de igreja, recebi um convite para ir em Londres, para pregar na igreja de um amigo, pastor Jackson Antônio. E fui, eu e minha esposa. Era a primeira vez que nós estávamos voltando naquela cidade, que eu não queria nem voltar lá mais, o tanto que foi difícil para mim e doloroso. Voltamos. Era um congresso de homens. Pregando naquele congresso estava o jogador William, que jogou na seleção brasileira. Estava o Thales Roberto. Estava o Léo, que é o marido da Gabriela Rocha. E estava o pastor Jackson Antônio. Estavam eu e mais um pastor. Todos nós pregando ali. E eu, tranquilo, vivendo uma outra fase, uma igreja abençoada, sarado da minha depressão, vivendo uma nova fase, um novo momento. E aí o pastor Jackson alugou uma van para carregar todo mundo do hotel para a igreja. Aí, um dia depois, saindo do hotel, imagina, essa turma toda top, eu no meio dos príncipes, me achando, falei: gente, o que é isso, rapaz? O que minha mãe vivia isso aqui? Aí eu dentro da van, de repente a van faz uma curva,
Adivinha qual rua que ela entrou? Na rua que 3 anos antes eu andei pedindo a Deus para morrer. Eu comecei a chorar e ninguém entendeu. Eu caí em prantos. Deixa eu te explicar por que eu chorei muito. Primeiro, que eu estava curado. Segundo, porque eu comecei a imaginar como Deus estava no céu no dia que eu pedi para morrer. Eu imaginei Deus no céu 3 anos antes do dia que eu falei: Deus, me mata. Deus deve ter olhado e dito: se você soubesse com quem que você vai passar aqui daqui 3 anos, se você soubesse os meus planos e os meus propósitos, quem tem altar escondido, pode ficar sossegado. Na hora certa a presença vem, na hora certa a cura acontece, na hora certa o milagre surge, na hora certa a porta se abre. Alguém está recebendo essa palavra? Levante uma das suas mãos, deixa eu profetizar. 2024 é o ano em que você vai colher frutos do altar que você construiu. 2024, esse encontro com a presença será tão surreal e tão extraordinário que você não precisará pisar aqui nesta casa para sentir o que você está sentindo aqui. Você vai sentir Deus lá na sua casa, lá no seu trabalho, na rua, dentro do ônibus, dentro do Uber, aonde você estiver. Deus está restituindo aqui hoje ministérios. Deus está trazendo cura. Estou profetizando que você vai viver o extraordinário de Deus em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé. Eu queria que você ficasse em pé agora. Eu vou pedir você para orar com alguém que está perto de você. Eu vou pedir você para que ore com 2 ou 3 pessoas que estão aí perto de você. Tem gente aqui hoje precisando de um abraço, de uma oração, de uma cura. Feche os seus olhos. Rabachuri ondeira labacha lavas. Deus está arrancando esse peso. A presença do Espírito Santo está tirando essa ansiedade da sua alma. No nome de Jesus eu repreendo essa depressão, essa tristeza, esse medo, esse temor que abateu sua alma. Quantas pessoas que entraram aqui e que têm pensado que o casamento vai acabar, o ministério vai ser destruído, que as coisas não estão caminhando conforme você planejou ou gostaria. Mas você tem história com Deus no secreto. As suas lágrimas foram recolhidas, a sua oração foi ouvida, e no tempo certo coisas extraordinárias dos céus vão começar a acontecer. Ore. Ore ralaisho, de orolai tu clovraisho, yes. Olireau achou rialabas. Tiririgis no ya, te quelebaisho leorega. Aleluia. Aleluia. Ore. Derrame sua alma. Tem cura de Deus. Obrigado por ficar até o fim. Que você e sua família sejam muito abençoados. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, comentar e deixar seu like. Veja nossas outras pregações de Deus para você.